Vamos trazer agora para vocês aqui, ó, porque o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, ele voltou às redes e disse que valeu a pena perder o mandato pela causa que ele apoia e garantiu. Essa história ainda não acabou, olha só. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção, por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, muito pelo contrário. Caçaram meu mandato por eu fazer exatamente aquilo que os meus eleitores esperam de mim. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos vocês que não somente votaram em mim e me fizeram o deputado federal mais votado de toda a história do Brasil, mas que sempre me apoiaram de maneira corajosa aqui nas redes sociais. Ainda que existam pessoas que digam que eu estou nos Estados Unidos por opção, eu digo para vocês, valeu a pena. E valeu muito a pena ter pela primeira vez conseguido levar consequências reais para esses ditadores. Para mim o que fica, na verdade, é uma medalha de honra, não é a perda de um mandato. E eu tenho certeza que essa história não acabou. Ainda durante a eleição de 2022, eu pedia votos para outros candidatos a deputado federal pelo estado de São Paulo, para fazer uma bancada grande. E eu atingi o meu objetivo, porque eu jogo para o grupo. E eu tenho a certeza que eu fiz o certo, e isso é que é o mais importante. Mesmo sabendo agora que os deputados federais beneficiados, que não seriam eleitos se tivessem outro partido, estejam hoje votando para caçar o meu mandato. Eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Porque o que faz você me seguir não é um diploma na parede. E certamente, com apenas 41 anos de idade, ainda haverá muitos capítulos dessa linda história que a gente escreve junto. Nós resistiremos e nós venceremos. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Voltando com o advogado Antônio Veloso Neto aqui, advogado criminalista. Olha, ele falou, estou apenas com 41 anos, essa história ainda não acabou, tem muitos capítulos a virem pela frente aí, mas fato é que o cerco está se fechando contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né, Veloso? E está ficando cada vez mais apertado, já perdeu o mandato, agora sabe-se lá como está se sustentando, lá com o Pix que o pai dele passou para ele de 2 milhões de reais, passou lá durante um tempo, depois perdeu o valor, agora perdeu o mandato. A situação dele está ficando cada vez mais complicada. O que a gente pode esperar e ver para o futuro de Eduardo Bolsonaro? Ele permanecer nos Estados Unidos, conseguindo lá isso, talvez até nem consiga permanecer lá, ele voltando para o Brasil. O que pode acontecer? Digamos que a sua bola de cristal aí nos conta sobre o que vai acontecer com Eduardo Bolsonaro no futuro próximo aí? Eu acho que Eduardo Bolsonaro é uma carta fora do baralho. Acabou. Ele disse que foi o deputado mais votado, realmente sim. Eu sei que os seus eleitores acreditaram nele para exercer um mandato que fosse para o bem da nação, e não para ir para os Estados Unidos e lutar contra os interesses brasileiros, que foi o que ele passou um ano fazendo. Eduardo Bolsonaro me parece um pouco desequilibrado, e eu digo mais, ele perdeu esse capital político que a família Bolsonaro tem. E não sei se eles vão se sustentar nas eleições de 26. Então aí vamos aguardar para ver o que acontece. Mas ele passou muita vergonha, ele conseguiu sancionar ministro do Supremo Tribunal pela lei Magnitsky. As sanções foram revogadas. Ele é um derrotado hoje. E o que ele está fazendo nos Estados Unidos também? Não sei. Ele passa o dia inteiro postando vídeos na internet, xingando os ministros do Supremo Tribunal Federal que julgaram o pai dele, deu o exercício da ampla defesa, o ex-presidente Bolsonaro se defendeu, as provas busca reviver o 8 de janeiro. Parece que ele está com isso na cabeça até hoje. É isso que está acontecendo. Também para fazer uma pergunta, Lu?
Oi, sim, André. Professor, mais uma questão envolvendo a perda do mandato de Eduardo Bolsonaro, né? Ele que já é réu no Supremo Tribunal Federal por coação à justiça, por essa articulação que ele comandou nos Estados Unidos, buscando sanções a autoridades brasileiras. Com ele fora do mandato na Câmara dos Deputados, como que fica essa ação agora? Ela deve continuar no STF? Ela deve ir para outra instância da Justiça? Como que fica essa questão? Olha, boa pergunta. Embora ele não seja mais deputado federal, teve o mandato cassado pela questão das faltas. O processo contra ele, que teve denúncia recebida há pouco, vai permanecer no Supremo, porque os atos que ele praticou enquanto deputado. Então permanece no Supremo, não vai descer para a primeira instância. Esse é o entendimento que o Supremo Tribunal Federal tem. Então, e ali, se ele vier a ser condenado, ele terá cassado os direitos políticos. Hoje a cassação foi do mandato do deputado, não se envolveu a questão de direito político. Mas, se for condenado perante o Supremo Tribunal Federal, ele terá os direitos políticos cassados por 8 anos, como me parece que o pai dele também. Agora, o Alexandre Ramagem, né, ele também se manifestou em um vídeo, né, publicado nas redes sociais, viu? Chamou o presidente da Câmara, gente, dos deputados, de boneco do STF e ainda chamou o presidente Hugo Mota de covarde. Acompanha com a gente aí um trecho do que disse o Alexandre Ramagem. O presidente da Câmara dos Deputados cassou o meu mandato na canetada, pela mesa da casa, por pura covardia. Uma decisão que não respeitou os regramentos da própria Câmara, nem a vontade do voto em plenário, muito menos obedeceu texto claro da Constituição. Para isso, o presidente da Câmara falou: fiz o que tive que fazer. Infelizmente, as palavras de um boneco marionete nas mãos de um ministro do STF. Covardia é ter consciência do que é certo e não fazê-lo. Não consegue ter a coragem de defender, na forma da lei, a sua própria instituição e os mandatos do parlamento. É um presidente de poder subordinado a um ministro de outro poder. O artigo 55 da Constituição ele exige, nos casos de uma condenação judicial, que deve ser o plenário decidir, por meio do voto, a perda ou não de um mandato parlamentar. Eu não tive esse direito que está expresso na Constituição. O artigo 240 do Regimento Interno da Câmara impõe instrução probatória, ampla defesa e submissão ao plenário para voto. Eu não tive também esse direito que está expresso no próprio regimento da Casa. Toda essa covardia porque sabiam que eu iria ganhar no voto, no plenário, decisão do parlamento. Só que isso desagradaria a vontade do STF, mesmo sendo uma vontade autoritária, contrária à Constituição. Então eu fui cassado por faltas, mesmo não tendo número de faltas suficientes para cassação, mas porque se presume que eu faltaria às sessões posteriores no ano que vem. Eu só teria faltas suficientes quase no meio do ano que vem. Uma decisão infame, vergonhosa. O ministro, o violador de direitos humanos, nem precisou sujar as mãos dele, porque ele tem um serviçal de instrumento. Infelizmente, o presidente da Câmara dos Deputados, que optou pela falta de coragem, mostrou-se na desonra de ser joguete de um ditador. E vai permanecer comendo as mãos desses déspotas que riem dessa subserviência dele. A Câmara efetivamente acabou por covardia de quem a preside. Pois é, tá aí um trechinho do que publicou, né? Alexandre Ramagem, cassado, condenado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, por depredação, por ajudar a planejar morte de presidente eleito, ajudar a planejar morte de vice-presidente, de ministro. Aqui, ô Veloso, uma coisa que tem me chamado muita atenção ultimamente é, por exemplo, tudo isso que ele falou, agora uma ex-autoridade falando, sempre em tom de ameaça, falando da alta corte, de um juiz da Suprema Corte brasileira.
Isso tudo, quer dizer, eles só vão agravando. O que eu reparo é que à medida em que o cerco vai se fechando, por exemplo, contra Eduardo Bolsonaro, contra Alexandre Ramagem, como foi com a Carla Zambelli, à medida que o cerco vai fechando contra eles, eles ficam cada vez mais agressivos. Me lembra, né, aqueles bichos, quanto mais encurralado eles ficam, mais mordidas eles dão, mais berros e mais perigosos, talvez, até eles ficam. Até que ponto um ex-deputado agora pode falar isso assim livremente, atacando a Suprema Corte dessa forma? Olha, ele está atacando porque ele está nos Estados Unidos. Se ele tivesse aqui, eu acredito que ele não teria essa coragem toda que ele está demonstrando. Ele foi muito mal educado com o presidente da Câmara. Ele não foi cassado pelo presidente da Câmara. A cassação dele é um efeito da condenação a 16 anos de reclusão que ele recebeu em decisão definitiva e transitada e julgada pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara referendaria, obviamente, pelo seu regimento interno, a cassação. A Câmara tentou peitar o Supremo Tribunal Federal anteriormente ao não cassar a deputada Zambelli. O ministro voltou, determinou novamente, vai ser cumpra-se a decisão. Hugo Mota não quis arestar mais com o Supremo Tribunal, ele tem que cumprir a decisão, é uma proforma a Câmara dos Deputados. Ele não tem que responder a outro processo na Câmara com direito à ampla defesa, como ele está dizendo, num processo de cassação. Essa cassação é efeito da condenação. O artigo 92 do Código Penal está escrito na legislação penal brasileira. É pena acessória. Portanto, essa lamentação dele é dos derrotados, mais uma vez, ou seja, e demonstra ser mal educado, prepotente, né? Uma vergonha, né? Esse cidadão ter sido eleito deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Pois é. Agora só uma última pergunta antes de eu te liberar aqui, que acabei te prendendo por mais tempo do que o combinado. Pra gente dar uma... Sempre um prazer, André. Maravilha, bom demais, Veloso. E é sempre bom pra gente também, muito, muito legal ter você aqui para nos trazer as informações de forma tão precisa e esclarecedoras. Agora, a gente imaginando esse ano, né? A gente já tá hoje dia 19, a gente já tá no finalzinho do ano aí, daqui a pouco termina 2025. Como é que a gente pode enxergar esse ano pra gente completar sobre a justiça, sobre essa luta a favor da democracia que a gente teve aqui no nosso país? O mundo inteiro olhando para a gente aqui, vendo, né, interferências dos Estados Unidos, lei Magnitsky, tarifaço e tudo isso, e ainda assim a gente, ao que tudo indica, dia 19 de dezembro a gente vai virar o ano, vamos chegar em uma democracia em 2026. Você acha que esse ano é um ano que a gente pode considerar um ano como vitorioso para as pessoas que prezam por esse regime, que entre os piores é o melhor, como diriam políticos antigos, né? Pela democracia, você acha que a gente sai vitorioso aí? Bastante vitorioso. A democracia está de pé, a justiça está de pé. Ninguém se curvou aos Estados Unidos quando os Estados Unidos veio aplicar a sanção, taxação e a lei Magnitsky contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Não, a justiça não se curvou. Demonstrou-se que o Brasil é um país soberano. A cada dia que passa, dá mais orgulho de ser brasileiro. E esses senhores, esses déspotas do PL, como diz aí Eduardo Bolsonaro e Ramagem, que esse linguajar vulgar deles, eles estão no lugar deles, agora estão no ostracismo, né? Me parece que Ramagem pediu asilo nos Estados Unidos, não volta mais, politicamente já está acabado, e Eduardo Bolsonaro é outro. Eu não sei como é que ele se mantém nos Estados Unidos ainda, porque ele está lá há mais de 6 meses. Eu não sei se ele tem um visto para se manter por mais do que 6 meses, porque ao entrar nos Estados Unidos, o máximo de tempo que te permite são 6 meses. Ele já passou muito disso. Então, uma coisa a gente pode falar assim, ó, chegamos em 2025 bem, a democracia existe, ainda está aqui, embora eles não queiram isso. Veloso, muitíssimo obrigado. Só para eu dar a fonte certinha, eu falei democracia é o pior regime de todos, aqui para o pessoal não assustar. Foi uma frase do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, né, que ele teria dito que a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as outras que existem.
Muito obrigado mais uma vez pela sua presença com a gente aqui. Da próxima vez a gente volta a te chamar. Estamos sempre às ordens. Boa noite, bom fim de semana a todos. Igualmente, para você também. E olha, com a confirmação da perda dos mandatos, né, de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, a Câmara dos Deputados vai oficializar a substituição dos parlamentares. Ô Lu, quem é que vai ocupar essas vagas deixadas aí pelos deputados cassados? Já temos esses nomes, viu? Eles foram anunciados logo após a decisão da Câmara dos Deputados de declarar a perda do mandato. No lugar de Eduardo Bolsonaro, assume missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, e no lugar de Alexandre Ramagem, assume Dr. Flávio, do PL do Rio de Janeiro, ele que deixa a Secretaria de Governo do Rio de Janeiro para ocupar um cargo na Câmara dos Deputados. Olímpio, inclusive, já assumiu o mandato de Eduardo Bolsonaro quando o agora ex-deputado se licenciou do cargo por pouco mais de 120 dias no início desse ano para tratar de interesses pessoais. Foi o período que ele deixou o Brasil e passou a morar nos Estados Unidos em busca de sanções, como ele mesmo declarou, a autoridades brasileiras que conduziam processos envolvendo a família dele, a família Bolsonaro.